Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 7 de maio, quarta-feira. Deus te abençoe. Estamos lendo aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 31. Ao que Jesus lhes ponderou: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Esta declaração de Jesus, ela veio após, aqui diz que é uma ponderação, né? Após uma crítica dos publicanos, dos fariseus. Qual crítica? Como é que o mestre, disseram os fariseus para os discípulos de Jesus? Por que o mestre de vocês come com publicanos, pecadores, gente de má fama, né? E com relação aos pecadores, era algo assim mais fácil de entender. Em relação aos publicanos, é porque eles tinham a má fama no seu ofício de coletar impostos para os romanos, a má fama. Então a gente não está julgando tudo e todos, mas tinha uma má fama, repito, de desviar ou cobrar um pouquinho a mais para encher o bolso, né? E também estavam, vamos dizer assim, do lado de lá da opressão, ou faziam parte da opressão de Roma, que cobrava imposto. Então era um povo subjugado na época de Jesus. Então tinha toda essa animosidade contra os publicanos. E eles chegaram para os discípulos de Jesus e questionaram: por que o mestre de vocês come com essa, só faltava dizer, com essa gentalha, né? Foi quando Jesus ponderou e respondeu: os que têm saúde, os que estão sãos, não precisa de médico, mas sim os enfermos. E Jesus diz: eu não vim nos outros evangelhos, ele diz: eu não vim buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. São palavras de Jesus. A única coisa que eu quero dizer hoje é que são palavras de Jesus que, se ficassem apenas nas palavras, se não tivesse dentro deste contexto, seria uma teoria, bonita até. Não vim buscar gente saudável, mas gente enferma. Não vim atrás de justo, mas de injustos, de pecadores, para o arrependimento. Isso seria uma teoria. Seria uma teoria, por exemplo, Jesus dizia: olha, vocês devem lavar os pés uns dos outros, mas se nunca ele próprio tivesse cingido o lombo, pegado lá a bacia com água, a toalha e tal, e lavado os pés dos discípulos. E uma série de outras coisas seriam teorias muito bonitas, se ele próprio não tivesse sido o exemplo, né? Então, Jesus foi comer com essa gente, né? E era gente agradável, era gente que ia dar algum tipo de retorno para Jesus. Muito pelo contrário, só trouxe crítica para Jesus. Jesus, nesse sentido, não era nada político, nada preocupado com as aparências ou com o que os outros vão dizer, o que o outro acha. Pelo contrário, Jesus estava muito focado realmente na busca de pecadores. E esse ato de Jesus, que é completamente contrário à escola farisaica, aquele elitismo judaico, aquela coisa do povo da aliança, e que consideravam os demais povos fora da aliança, para não dizer muita coisa, essas pretensões e esse certo orgulho estava no coração de todos eles. E quando Jesus fala isso,
e age isso. Repito, Jesus fala isto e age isso. Então, isso nos coloca para pensar de que o nosso discurso deve acompanhar as nossas ações e vice-versa. Porque senão vira fantasia, senão não tem concretude. E o Evangelho de Jesus, né, vivido por Jesus, portanto, é um Evangelho encarnado, é visceral, é de dentro, tem palavras, né, mas é muito mais de ações. Então, Tiago, irmão de Jesus, já deixou claro que palavras, eu vou usar as minhas palavras agora, né? Que palavras não enchem a barriga, né, daquele que está passando fome. Por isso que a discussão de fé viva e fé morta, e não de salvação, mas de fé viva e fé morta, ele disse que se mostra a fé viva pelas obras. O evangelho vivo, né? Um evangelho que é de fato transformador e que faz com que até os inimigos reconheçam, né? Porque eles acabam reconhecendo, tudo bem, que eles têm palavras de bajulação só para começar uma conversa, né? Mas todo mundo reconhecia essa prática de Jesus, as práticas, o gesto. Então Jesus dizia que amava, mas tudo que ele fazia demonstrava esse amor, né? Porque senão vira fantasia, vira teoria, e a gente não pode ficar nisto, né? O compromisso, digamos assim, nosso, enquanto crentes, não é uma abstração. Ele deve ser concreto, né? Visível. Jesus disse que não dá para esconder uma cidade iluminada nos montes, e não se coloca uma luz debaixo do móvel, escondida, mas coloca em cima para iluminar de fato. E essa obra que ilumina são a obra não, a luz que ilumina são as obras que a gente faz. Portanto, elas têm que ser visíveis, elas têm que ser corajosas, assim como Jesus teve a coragem de não se importar com o que acham e o que não acham, mas ele foi na casa do Levi e juntou lá, entre aspas, de novo, aquela gentalha toda aos olhos dos judeus. E Jesus estava preocupado? Não, porque praticava suas palavras amorosas. Então, o nosso compromisso é de serviço. Eu já falei visível, né? É de serviço, é de discipulado. Não é uma abstração, não é uma ilusão, né? Não é uma teoria, não é uma falácia, não são palavras e palavras. Não, né? Já que falamos de palavras, termino dizendo que nas palavras de Jesus, né, quando ele diz que o homem insensato edificou a sua casa sobre a areia, né, e o sábio sobre a rocha. O que é uma coisa e outra? É obediência e não obediência. Aí alguém quer trazer essa ideia de obediência para o campo da abstração, da teoria, como quem obedece somente no coração. E obedecer não é assim abstrato, né? É na vida, é visível.
não é fantasia. A nossa vida espiritual não é fantasia. A gente influencia pessoas. Não, Osmar, eu sou tão pequeno, né? Como dizia nas palavras lá do Gideão, eu sou menor tribo, o menor clã, a menor família, né? Não, mas não importa o quanto somos pequenos, importa que a gente influencia de verdade. E só espero que não seja para o mal. Deus te abençoe a pensar nisto. E aí, quando falamos uma palavra dessa, a gente tem que olhar para nós mesmos e ver, né? Procurar vasculhar no nosso íntimo quais têm sido as nossas palavras, mas principalmente na reflexão de hoje, quais têm sido as nossas ações. Pensar, nossas ações têm acompanhado as nossas palavras e vice-versa. O que eu sou enquanto pensamento, o que eu sou enquanto abstrações, teorias, acompanha o meu dia a dia. Então são coisas para a gente pensar, porque eu peguei um exemplo, mas pode olhar a vida de Jesus, se o que ele dizia não era exatamente o que ele praticava. Deus te abençoe a pensar em Jesus como esse modelo e reler o Evangelho, aprendendo com Jesus que doutrinava teoria, conceito, né? Mas que fazia testemunho, concretude, visível, marcou a humanidade por causa de palavras, sim, por causa de ações, também. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, que o teu nome seja glorificado para sempre. Abençoe a nossa vida, nosso coração, permita que sejamos estes crentes com a tua palavra no coração e com a tua palavra nos pés para deslocamentos, com a tua palavra nas mãos para ações, com a tua palavra nos olhos para um olhar sobre o outro, com a tua palavra na nossa boca para ministrar para as pessoas, para anunciar o teu evangelho. Que o teu evangelho nos tome por inteiro e que venha impactar pessoas, que seja visível para a glória de Deus Pai. Oro no nome de Jesus. Amém.